Olha, um problema bastante recorrente nas empresas, nas relações interpessoais no trabalho, é o que eu chamo de choque de autoridade. Quando uma autoridade hierárquica, um gerente, diretor, tem algum conflito com uma autoridade técnica. Talvez você esteja passando por isso, ou já tenha passado, ou venha a passar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olha, eu gosto de citar uma frase de Charles Kettering, um inventor norte-americano, que dizia que um problema exposto com clareza já fica meio resolvido. Então, assim, o objetivo desse vídeo é trazer às claras esse tipo de choque de autoridade entre a autoridade hierárquica e a autoridade técnica, para que as coisas já fiquem meio resolvidas. Mas eu vou dar algumas dicas aqui que eu acho que podem ajudar você ou alguém que você conheça. Se você é uma autoridade técnica, você é um advogado, um engenheiro, um marqueteiro, um jardineiro, um cozinheiro, enfim, se você exerce uma função específica dentro de uma organização, se você detém o conhecimento sobre aquela função, se você detém a habilidade e tem condições plenas de conduzir uma determinada ação ou até uma equipe em prol de uma convicção técnica que você tenha, pode ser que você se depare com uma frustração vinda de uma autoridade hierárquica, de um gerente, um diretor, do dono da empresa, sei lá. E por que isso acontece? Pode ser que seja um problema de vaidade, pode ser que essa autoridade hierárquica esteja implicada com você de alguma forma, aquela coisa de fazer sombra, enfim, não se sabe exatamente o motivo. Mas eu gostaria de te dar 3 dicas básicas para você sobreviver a essa situação. Primeira dica é o seguinte: faça seu trabalho tentando manter a serenidade profissional. Eu sei que é difícil, é fácil falar, eu já passei por isso. Quando a gente às vezes sente que uma autoridade, que no organograma fica muito explícito o cargo dessa pessoa, e vem e fala para você, olha, não faça assim, não quero que faça assim, quem manda aqui sou eu, sei lá que linguajar que ele vai tratar essa situação, é muito frustrante, principalmente para quem detém o conhecimento e sabe o que está fazendo. Só que assim, você tem que manter a sua serenidade profissional para ir para daí a segunda dica, né? A primeira dica tem a ver com o emocional, a segunda dica tem a ver com o racional. Registre a sua orientação. Registre de forma assim bastante sucinta, sem tentar convencer, bastante tranquila. Não precisa fazer uma monografia, pode ser um simples e-mail bem objetivo e envia para quem de direito, para as pessoas envolvidas e, obviamente, e talvez principalmente, para essa autoridade hierárquica que de repente tomou uma decisão contrária à sua orientação. Pode até ser que em cima desse e-mail, desse parecer, ela mude de opinião. Mas trate isso de forma como um parecer técnico. Não deixe que isso tenha conotação de conversa de corredor. Então você fazendo isso, cuidando do seu emocional e do seu racional, aí você pode então conduzir a coisa de uma forma bastante profissional. E quando eu falo de profissionalismo, e essa então é a terceira dica, agir com profissionalismo, é o seguinte: no futuro pode ser que as coisas, o desenrolar das coisas mostre que você tinha razão. Se isso acontecer, não jogue na cara de ninguém. Viu? Falei? Não faça isso. Você não precisa fazer isso. Até porque o inverso pode acontecer também. Então, prudência dentro do profissionalismo é bastante importante, porque o seu gerente, o seu diretor, pode estar certo. Às vezes, nós somos frustrados, nós, que eu quero dizer, autoridades técnicas, somos frustrados por quem detém a autoridade hierárquica, porque normalmente um CEO, por exemplo, ele tem a visão sistêmica da empresa. Ele não vai se apoiar só na sua orientação técnica,
para tomar uma decisão, ele tem a sua orientação técnica, a orientação técnica de outro profissional, a orientação técnica de um outro profissional de diferentes áreas, e ele vai somar tudo isso dentro dos propósitos da empresa e vai tomar uma decisão. Isso também já aconteceu comigo. Já tive que botar o rabinho no meio das pernas em função de uma decisão de um cliente, no caso, que eu tinha dado uma orientação, ele seguiu uma outra orientação, a dele própria, e ele estava certo. Ele mostrou com o tempo, ele acabou me mostrando que ele estava certo. Então a gente precisa ter essa prudência, né? Porque o tempo pode vir a nosso favor ou não. Então seja prudente. Então, resumidamente, faça o seu trabalho com serenidade, mantenha a sua serenidade, registre tanto quanto possível e de forma sucinta, e prepare-se para uma decisão contrária ser a mais correta. Agora, se você está no lugar da autoridade hierárquica, você também tem que ter certos cuidados, porque é muito fácil frustrar uma pessoa que tem um conhecimento técnico, às vezes um conhecimento de anos, fez um grande sacrifício para fazer uma faculdade, uma pós-graduação, aí vem uma autoridade que tem o poder da decisão e fala assim, não, aqui quem manda sou eu, vai ser do meu jeito. Então, toma cuidado com a frustração. Isso às vezes é inevitável, claro, mas se for inevitável, se for legítima a sua decisão contrária à orientação técnica, explique por quê. Tente explicar por quê. Inclusive, tente conduzir uma conversa de tal forma que ele apresentando os argumentos, ele que eu quero dizer a autoridade técnica, apresentando os seus argumentos, e você enquanto autoridade hierárquica apresentando os seus argumentos, vocês possam chegar até numa alternativa C. Alguém apresentou a alternativa A, alguém apresentou a alternativa B, e de repente uma conversa pode gerar uma terceira alternativa melhor do que as duas anteriores. Então, mantenha o seu profissionalismo. Você é superior na escala hierárquica do organograma, mas você também precisa ser superior enquanto ser humano. Não adianta nada você bater na mesa e falar quem manda aqui sou eu. Isso é coisa do passado, né? Vamos e venhamos. Não há necessidade desse tipo de postura. Uma postura bastante profissional é reconhecer o talento, reconhecer a autoria de uma boa ideia vinda de um membro da equipe, é reconhecer que aquela orientação é melhor do que uma decisão prévia que você tinha tomado. E fazendo isso, você só fomenta o crescimento das pessoas. E fomentando esse crescimento, o seu crescimento é só uma consequência. Você não tem que ter o conhecimento técnico, você não tem que ser o dono da verdade. Você tem que ser um catalisador de talentos. Esse é o papel, o grande papel de um gestor de pessoas, né? O gestor de pessoas normalmente é gestor de outros recursos da empresa. Mas o talento humano, nesse caso, é muito importante porque praticamente todas as empresas são empresas de serviços, né? Na indústria nós temos ou pouco ou mais serviço do que no comércio, que também tem o serviço embutido. Então, assim, de modo geral, as empresas são feitas de pessoas. Então é preciso manter esse equilíbrio na conversa, no trato com as pessoas e no trato principalmente das pessoas que não detêm uma autoridade de decisão como você tem. Então, basicamente, o que eu queria passar, o recado que eu queria passar para autoridades técnicas e autoridades hierárquicas é basicamente o mesmo. Respeito. Todos têm o seu mérito de estar onde está, né, de ter conquistado o que conquistou, seja de forma acadêmica ou não. O profissionalismo e marketing tem que ser sincera, mas endomarketing, que tem muito a ver com gestão de pessoas, também tem que ser sincera. A relação sincera e transparente sempre dá certo. Ok? Fica a dica, espero que você aproveite essa explanação, essa exposição do problema, que às vezes
não fica tão claro no dia a dia. E curta e compartilhe esse vídeo se você achar que é interessante, tá bom? Ah, e se você tiver alguma opinião contrária, comente também. Eu acho bastante interessante que a gente continue esse debate, né? Ainda que seja virtualmente e de forma fragmentada, talvez. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima.